Vamos lá, galera. Prazer, professor Cleiton. Vou estar trabalhando com vocês a parte aí de química, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre os estados de agregação, sobre os estados físicos da matéria, ou seja, como a gente encontra, como a gente observa na natureza as substâncias, as misturas, como elas se apresentam para a gente, né? Então, no estado macroscópico. Então, trabalhando aí, nós vamos estar trabalhando com os estados físicos da matéria, ok? Nesses estados físicos da matéria é o que a gente acabou de falar. É o estado de agregação das moléculas, como as moléculas se encontram na natureza. E a gente pode observar que esses estados físicos vão estar apresentados em três. Uma das principais substâncias que nós temos que está presente nesses três estados físicos que a gente pode falar é as moléculas de água. Nós vamos encontrar elas nos estados sólido, líquido e gasoso. Quais são inicialmente as três características que a gente pode observar do estado sólido, líquido e gasoso? No estado sólido, a gente vai ter uma compactação. Ou seja, as moléculas vão estar muito unidas. No estado gasoso, nós vamos ter um espaçamento, né? Um espaçamento. Um espaçamento entre as moléculas. Já no estado líquido, nós vamos ter um fluido, vamos ter uma fluidez das partículas, né? Elas vão estar aí dentro de um certo grau de liberdade, mas sem estar dispersando uma da outra. Aí podemos falar agora efetivamente de cada estado. O estado sólido, o que nós precisamos saber do estado sólido? Alto grau de compactação, lembra? Quando a gente vai falar do estado sólido, nós temos que observar que eles vão estar sobre um baixo grau de agitação, ou seja, vai ter energia, só que esse grau de agitação não vence a força de interação entre as partículas, entre as moléculas. Isso faz com que eu acabe me organizando, acabe tendo uma forma fixa. E essa forma fixa vai me também trazer um volume fixo. Então, a principal característica que nós podemos falar do estado sólido é ele ter forma fixa e volume fixo. Por quê? Porque o grau de agitação das partículas não vence a interação entre elas. Isso acaba deixando para a gente uma forma fixa, bem estruturada. Então, nós vamos ter aí, ó, a forma fixa, e nós vamos ter o volume também o que? Fixo. Isso vai caracterizar o estado sólido. Ou seja, baixa vibração, alta interação, forma fixa, volume fixo. Se você tentar comprimir, apertar um sólido, o volume dele muda? Não, porque o volume dele é fixo. Ele está travado nessa estrutura bem organizada. Quando a gente passa para o estado líquido, o que vai acontecer que a gente tem que observar? É que esse grau de agitação vai fazer com que as moléculas comecem a se dispersar. E aí acaba que a força o grau de agitação, a energia vibracional ou energia cinética que nós falamos, faz com que iguale a força de atração. E aí isso rompe a estrutura rígida, ou seja, vai deixar as moléculas vibrando com um grau de interação ainda, né, que não vai permitir com que elas se desliguem. Isso vai dar para ela essa fluidez e também o que nós chamamos de forma o quê? Variada. Essa forma variada vai fazer com que aonde você coloque o líquido, ele
adquira aquele formato. Então, se você colocar no copo, ele vai adquirir o formato de quê? Do copo. Se você colocar dentro de uma garrafa, vai adquirir o formato da garrafa. Ou seja, a gente vai ter que o volume desse líquido vai sofrer variações, tem essa fluidez. No entanto, né, tem essa fluidez, então o volume pode estar variando. A forma pode estar variando, certo? Só que a forma variando, tipo a forma do copo, a forma da garrafa, isso não impede que o volume sofra variação. Não, se você colocar 200 ml, ele vai continuar travado em 200 ml. Isso vai ser para a gente um volume o quê? Fixo. Então a gente pode ver aí, ó. Nós temos a forma variada, porém nós vamos ter o volume o quê? O volume fixo. Então, professor, se eu tentar apertar um líquido, ele comprime? Não, ele não comprime. Por que ele não comprime? Porque as moléculas vão estar nesse grau de agitação, não numa forma fixa, mas também elas não vão poder sofrer expansão e contração por conta das forças já estabelecidas entre o estado de agitação e o grau de interação. Indo para o estado de vapor, ou estado gasoso, né? Acontece que as vibrações se tornam tão elevadas que as interações acabam sendo desprezíveis ou pequenas o suficiente para não manter as moléculas próximas uma da outra. E aí essas moléculas ficam dispersas, elas acabam ocupando todo o volume que você ia colocar. Então, o que vai acontecer no estado gasoso? Alto grau de energia cinética e baixo grau de interação, baixo e até nulo. Então, nós vamos ter aí uma forma e volume o quê? Variável. Ou seja, onde você colocar o gás, ele vai ocupar. Coloquei no botijão, ocupa o botijão. Coloquei no planeta Terra, vai ocupar o planeta Terra. Coloquei no espaço, vai tentar ocupar o espaço. Ou seja, nós temos uma forma variável. Nós também temos um volume variável. Então, tanto forma como volume variável. Só já observando uma coisinha sobre o estado gasoso. Ele pode estar se apresentando aí pra gente, igual tá na imagem aqui do lado, que esse é o estado de quê? O estado de vapor, que é aquele que a gente consegue ainda ver um certo grau de interação. A interação está quase desprezível, mas a gente ainda consegue ver as moléculas se aglomerando. Já no estado de gás, né, a gente não vai ver essa aglomeração, porque as moléculas se dispersaram tanto que a interação ficou desprezível. Ou, se não houver, não existir interação entre as moléculas, né? Se elas já de fato começarem sendo desprezíveis. Então, agora a gente vem aqui para falar das principais características dos estados físicos, certo? Vamos lá, principais características dos estados físicos. Então, primeira coisa que a gente tem que guardar sobre os estados físicos: sólido, forma e volume fixo. Ou seja, as moléculas estão praticamente presas porque a vibração é muito baixa. Então, isso, eu tenho baixa energia de vibração e alta energia de coesão. Então, a interação vence a vibração. Já no estado líquido, o que nós vamos ter? No estado líquido, nós vamos ter a forma variável, né? Nós vamos ter ali a forma variável e o volume fixo. Ou seja, as moléculas podem deslizar entre si, mas não alteram o volume. Isso porque temos o grau de vibração praticamente igual ao grau de interação. Então, grau de interação praticamente igual ao grau de vibração.
Já no estado gasoso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o volume variável e também a forma variável. Ou seja, não tem forma definida e o volume que ocupa é aquele volume que for colocado. As moléculas estão sobre alta energia cinética, ou seja, elas estão praticamente soltas uma da outra sem que haja interação. Lembrando que pode aparecer interação? Pode. Aí você vai estar no vapor. Pode a interação não existir, ser nula ou desprezível? Pode. Aí você está no estado de gás. Então, temos aí que a força de coesão foi vencida pela a vibração. Ou seja, a vibração fez sumir a força de interação entre as moléculas. Ok? Então, guardando de fato aí, o que você tem que observar é isso. Lembrando que quando você sai do estado sólido e vai para o estado gasoso, você aumenta a vibração. Quando você aumenta essa vibração, a interação diminui. Ok? Perfeito aí? Então, vamos lá. Agora vamos praticar o que nós falamos sobre os estados sólidos, líquido e gasoso. Para isso, nada mais justo que nós pegarmos um exercício para ser feito. Tudo bem? Vamos lá. Considerando que os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, possuem características importantes que os definem, assim, um experimento demonstrou a mudança do estado da água em diferentes condições de temperatura e pressão. Para explicar melhor tais conjuntos de características, qual das alternativas descreve corretamente a propriedade física de cada estado? Então vamos lá. Quais são as de fato que a gente tem que ver se está certo ou errado? Vamos lá. Letra A. Os sólidos são compressíveis, os líquidos têm forma definida e os gases têm volume fixo. Já começou errada, certo? Por que já começou errada? Porque começou falando que os sólidos são o quê? Compressíveis. Não, eles não são compressíveis. Lembra? Volume e forma fixa. O líquido tem forma definida. Não, o líquido tem volume definido. E o gás tem volume fixo. Não, o gás tem volume variável e forma variável. Ou seja, completamente maluca essa questão, essa alternativa aí. Os gases têm volume e forma definido, né? Os gases têm volume e forma definido. Os sólidos têm forma variável. Os líquidos são compressíveis. Errado também, certo? Porque gases não têm volume e forma definida. Gases têm volume e forma variável. Vamos lá, letra C. Os líquidos têm forma fixa e volume variável. É isso que a gente viu lá sobre os líquidos? Ele tem forma fixa e volume variável. O volume de um líquido pode aumentar ou diminuir normalmente? Não, não. O volume é ao contrário. O volume é fixo, certo? E a forma que é variável. Então já começou errada a alternativa aí. Então, letra D. Os sólidos têm forma e volume variável. Não, os sólidos têm forma e volume o quê? Fixo. Não dá para marcar essa daí, tá vendo? Então, professor, então sobrou o que pra gente? Sobrou a letra o quê? A letra E como alternativa correta. Vamos ver direitinho? Vamos ver como tá certinho? Olha lá. Os sólidos têm volume e forma definido. Ok. Sólidos têm volume e forma o quê? E forma definida. Tá lá, dentro do quadradinho. O líquido tem volume definido mais forma variável. É isso aí, ó. Eu não tenho uma forma bem definida, mas eu tenho um volume variável. É o que gera as ondinhas pra gente. Certo?
E no estado e o gasoso não tem nem volume e nem forma definida. Então, no estado gasoso, nós vamos ter ocupando todo o quê? Todo o espaço, ok? Então, a alternativa correta aí pra gente, a letra E. E é isso, então. Trabalhamos hoje a parte dos estados sólidos, líquidos e gasosos. Lembrando que você altera a vibração, diminuindo a interação das partículas. Beleza? Um abraço e até o próximo.